Entretanto, regressamos aqui à conversa com o Luís Rosa e também com o Pedro Trovão do Rosário. Estávamos aqui de olhos postos no conflito, nestes 3 meses do conflito da invasão da Rússia à Ucrânia, e estávamos aqui focados no alargamento tanto da NATO como da União Europeia, tendo em conta, naturalmente, a Ucrânia, a Finlândia e também a Suécia. Mas vamos à União Europeia. Não te vou questionar, Luís, ou pedir uma nota em relação à rapidez ou não desse processo que vai decorrer, mas sim em relação aos prós e contras de uma possível adesão da Ucrânia, não só para todos os Estados-membros, para a própria Ucrânia, mas também para nós, portugueses, Portugal. Pois essa é uma das grandes questões. Em primeiro lugar, acho que toda a gente concorda que a entrada da Ucrânia para a União Europeia, inevitavelmente ela acontecerá. Mais tarde ou mais cedo. Nós, por exemplo, Portugal, demoramos cerca de 10 anos a aderir à ACE. As nossas negociações começaram em 1977, não estou em erro, e foram concluídas em 1986. Portanto, foram quase 10 anos. E é normal estes processos de entrada para a União Europeia, estas candidaturas demorarem o seu tempo. A Turquia é candidata desde 1999, não estou em erro. Portanto, é normal demorar o seu tempo. Agora, há aqui 3 grandes questões. Em primeiro lugar, como o professor acabou de referir, saber se a Ucrânia cumpre os critérios não só do Estado de Direito. A Ucrânia tem um problema grave de corrupção, está perfeitamente identificado por diversas organizações internacionais, costuma estar muito mal posicionada naqueles inquéritos, por exemplo, de percepção de corrupção, está sempre muito mal posicionada e, portanto, tem esse problema, de facto. Agora, não é só esse o único problema. A questão da economia ucraniana, por exemplo, há muitas dificuldades neste momento, não é só por estar em guerra, vamos supor que não estava em guerra. A economia ucraniana provavelmente não cumpria critérios que são muito exigentes no que diz respeito ao mercado aberto, no que diz respeito às regras de concorrência. Os oligarcas, por exemplo, não existem só na Rússia, também existem na Ucrânia. Portanto, a existência de oligarcas é completamente incompatível com as ideias do mercado aberto e de regras de concorrência da União Europeia. Há também, por exemplo, a questão da agricultura. Uma das razões até porque uma parte da sociedade ucraniana, não só pró-russa, mas também outros ucranianos que não eram pró-russos, eram contra, por exemplo, o acordo com a União Europeia em 2014, também dependia com a agricultura. Saber-se, por exemplo, a agricultura, o setor agrícola ucraniano, que é muito importante para a economia ucraniana, consegue se integrar com regras da política agrícola comum, com regras da PAC, também é outra questão. Portanto, há aqui muitas questões em aberto. E depois há uma questão institucional da própria União Europeia, que é tão simples quanto isto. Nós, a partir do momento em que temos, se nós analisarmos os candidatos que estão neste momento na linha para entrar para a União Europeia, quase todos eles são do leste europeu. Se juntarmos a Ucrânia, nós estaremos a falar de qualquer coisa como cerca de 150 milhões de pessoas, 150 milhões de habitantes, cerca de 20 a 30% da população da União Europeia. Isso fará com que, se calhar, o centro político da União Europeia se possa deslocar claramente para leste. Isso não é de acordo com os nossos interesses enquanto Estado. Sim. E, portanto, Portugal e Espanha, por exemplo, verão isso com alguma dificuldade. E se nós juntarmos a Turquia, que é um país do tamanho da Alemanha, estamos a falar de 84 milhões de habitantes, já estamos a falar quase de metade da população da União Europeia neste momento. Portanto, é uma questão institucional que é muito importante, porque não só vem com o poder económico, vem o poder político, mas depois também vêm as próprias regras institucionais da União Europeia. Será que teremos que nos aproximar para que a União Europeia seja uma união execuível, eficiente, eficaz, aproximar-nos de um federalismo puro e duro, em que o veto deixa de existir, vigora a regra da maioria? Será que teremos que passar a ter um governo, de facto, da União Europeia? Portanto, são muitas questões e é outro modelo da União Europeia que estamos a falar. Consegue responder a estas questões, Pedro? Eu consigo. consigo responder. São de fácil resposta ou não? São ótimas reflexões que podem ser, inclusive, alargadas, digamos, a outros momentos de reflexão. Basta nós percebermos, sim senhora, muito bem, a Ucrânia poderá vir a integrar a União Europeia, não está em causa. A Ucrânia tem, aliás é visível o contacto que portugueses e ucranianos têm, há laços de facto, há valores próximos em diversos aspectos, mas ponderemos nós o seguinte, um dos óbices da integração, para além de outros, da integração da Turquia na União Europeia, aliás, já desde as comunidades europeias, foi o peso das Forças Armadas. Acho que a história nos ensina, não é difícil percebermos, que após um conflito como aquele que hoje a Ucrânia conhece, no final do mesmo, e vamos ver como é que terminará, as Forças Armadas vão ter um peso interno, político, institucional, muitíssimo maior do que tinham antes
da guerra. Ou seja, vai desequilibrar, tem consequências a nível do orçamento, tem consequências a nível da própria organização. Lembremos, inclusive, e perdoar-me-ão seguramente a reflexão, mas aquilo que foi, é muito simples, fruto da Junta de Salvação Nacional, depois o Conselho da Revolução, o 28 de setembro, 11 de março, por aí vamos, entre 76 e 82 na Constituição Portuguesa a existência de um órgão de soberania que era o Conselho da Revolução. Hoje é fácil, exatamente, tem poderes, não, mais ainda, tinha poderes jurídico-constitucionais, ou seja, era quem procedia à fiscalização da constitucionalidade da inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade das normas, para além de competências legislativas em matéria militar, competências políticas em matéria militar, etc. Para apenas termos presente o seguinte, hoje seria, e inclusive como professor de Direito Constitucional posso afirmá-lo, é fácil explicar às novas gerações a existência de um Conselho da Revolução na Constituição de 76, como ocorreu até 1982? Obviamente que não. Portanto, vamos ver as consequências no final da guerra relativamente à Ucrânia. Mas, da reflexão, que foi muitíssimo bem feita, aliás, como é seu timbre, não está em causa, ponderemos o seguinte, quando estes números, a população, o território, etc., surgem em cima da mesa, e há pouco eu referia particularmente a Comissão, o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu, mas percebemos que há um outro órgão, uma instituição europeia, que é o Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu resulta dos tratados, desde 51 e de 57, e depois dos sucessivos, aquilo que é a própria afirmação de um critério de proporcionalidade na composição do Parlamento Europeu. Agora, mais uma vez, talvez fosse interessante refletirmos o seguinte. Será que a União Europeia não tem presente a circunstância de ter procedido a um alargamento dos 15 para leste antes de arrumar a casa? E, ora, voltar a fazer exatamente o mesmo processo, para não dizer erro, com certeza não ficaria bem dizer mesmo erro. A própria Hungria já constituíram, já criaram muitos problemas. Neste momento há o problema do Estado de Direito da Polónia e na Hungria. Claramente essa circunstância, e que pode ter um efeito de contágio crescente relativamente a outros Estados. Nós estamos a lidar aqui com uma série de questões que passam pela própria efetividade. Da sua parte, e também muito bem, trouxe, ou chamou à colação, aquilo que é a abordagem federalista. A existência de um Estado federal europeu. Passarmos a ser uma organização federal. Bom, tendo esta por referência uma Constituição efetiva com afirmação de direitos, liberdades e garantias ou direitos fundamentais, onde haja um efetivo respeito e não, perdoar-me-ão particularmente os colegas de Direito da União Europeia, aquilo que é por vezes a ponderação ou a afirmação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Temos esse tema também em cima da mesa, que é a questão dos metadados. Sim. Que se relaciona diretamente com estas. O Estado português sabia perfeitamente que o Tribunal de Justiça da União Europeia tinha, eu vou só dizer, para não ser muito jurídico, tinha criticado, vamos assim, a diretiva europeia. O Tribunal Constitucional, e muitíssimo bem, atuou olhando para aquilo que é uma coerência e o desenvolvimento não só no plano jurídico ou constitucional português, mas também no campo dos princípios, do princípio da proporcionalidade e tudo mais. O que é que está aqui em causa? Há um Estado, que é o Estado português, que a certa altura se sente como na fase anterior à integração e a atuar a seu belo prazer, quando não o pode fazer. Claro. Por exemplo, a Polónia, que tem um problema do Estado de Direito, tem um problema que já teve sanções. Neste momento, por exemplo, a Polónia não está a receber os fundos do PRR, do Programa de Recuperação da Economia, por causa do Covid. Não está a receber porque foi sancionada, porque não está a cumprir o princípio da separação de poderes. Exatamente. Não fez como Erdogan, que em julho de 2016, em resposta a um suposto tentativa de golpe de Estado, fez uma purga em todo o aparelho judicial, em que levou dezenas, não sei quantificar neste momento o número, de juízes para a cadeia. Juízes, militares, enfim, representantes da administração pública, mas a Polónia decapitou o poder judicial polaco. E, portanto, está com esse problema grave. Está a utilizar precisamente a guerra da Ucrânia precisamente para tentar levantar as sanções. Para sanar e para ter uma série de novos auxílios para a sua política interna. Exato. Porque continua exatamente o Ministro da Justiça a poder demitir os juízes dos tribunais superiores. Continua a haver uma plena violação dos princípios estruturantes, que inclusive foram pressuposto da adesão da Polónia à União Europeia, onde há efetivamente aqui uma série de fragilidades. Não interessa aqui tanto as opções filosóficas ou estéticas de cada um. Não serei tanto um federalista, mas
Tenho que reconhecer necessariamente, e creio que nós temos que reconhecer, que falta alguma efetividade a um conjunto de normas e a um conjunto de regras no âmbito da Luís, União Europeia. vamos ainda olhar para outro tópico, numa altura em que há alguns dias a Itália apresentou à ONU um plano para terminar com esta guerra. Parece-lhe possível executar este plano que está dividido em 4 etapas? Bem, a Rússia para já não foi propriamente um representante de primeiro grau, mas é um aliado muito próximo de Putin. O Medvedev já recusou o plano, já criticou severamente o plano. O primeiro objetivo do plano era conseguir uma coisa que até agora ninguém conseguiu, que é um cessar de fogo imediato. E sentar as partes à mesa e tentar negociar. Isso ainda ninguém conseguiu verdadeiramente de forma efetiva, real. Isso seria o primeiro passo para a paz? Sim, seria o primeiro passo para a paz, é cessar as hostilidades. Não há dúvida nenhuma. É sentar as partes à mesa e não haver as armas não falarem. E falarem as pessoas sentadas à mesa. Esse é o primeiro passo. Agora, o que está aqui em jogo é, obviamente, o direito da Ucrânia à sua integridade territorial. Coisa que a Rússia está a tentar, não só violou, como está a tentar romper, precisamente. Bem, fazendo um reconhecimento, praticamente só a Rússia e mais poucos países reconheceram aquelas 2 repúblicas, a autodeterminação daquelas 2 repúblicas, e esse é o jogo central agora. O plano não foi aceito, mas tem aqui uma questão que é central, que é, temos que sentar as partes à mesa para tentar negociar, nomeadamente tentar perceber o que é possível dentro deste conceito de integridade territorial, que é fundamental, não só para a Ucrânia, como para o Ocidente. O Ocidente reage à Rússia porque não aceita que nenhuma invasão que um Estado soberano invada o outro e que possa violar a integridade territorial do outro. Portanto, temos que sentar à mesa, temos aqui um plano político que é perceber até que ponto é que o Donbass pode ter autonomia política, até que ponto é que a Ucrânia pode abdicar da Crimeia. Parece-me que historicamente não há grandes dúvidas de que a Crimeia foi cedida à Ucrânia nos anos 90 por Boris Yeltsin, que reconheceu a soberania da Ucrânia sobre a Crimeia, mas a Crimeia de facto tem uma história russa, tem uma ligação direta à Rússia, mas percebe-se que a Ucrânia está disposta a ceder isso. A questão da neutralidade, que é outra questão importante do plano italiano, eu acho que essa questão será possível de chegar a acordo em relação a ela. Agora, isto depende tudo só de um país, que é a Rússia. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Esse é o ponto central de toda esta conversa. E, portanto, é a Rússia que vai ter que ceder, de alguma forma, sentar. E acho que isso só vai acontecer quando houver, no plano militar, uma consolidação dos ganhos da Rússia no Donbass, que é o que estamos agora a ver neste momento. Luís Rosa e Pedro Trovão do Rosário, obrigado aos 2 por esta boa conversa aqui na CNN Portugal. À altura, Andreia, para cumprirmos aqui